Meus amados, a paz do Senhor, um bom dia para todos. Que o Senhor Jesus a cada dia mais e mais abençoe as nossas vidas. É muito bom estar com você aqui, né? Devido a esse período aí de pandemia, onde nós estamos impossibilitados de estarmos no templo para poder adorar o nome do Senhor, exercendo as nossas atividades no templo. Mas Deus nos dá essa oportunidade de estarmos reunidos online, essa plataforma que tem sido bênção, que é o Facebook e as outras redes sociais, quando usadas com sabedoria pelo Espírito Santo de Deus, a gente consegue fazer a obra de Deus e transmitir a vontade de Deus pela sua soberana palavra, tá? Muito bom estar aqui. Pode ir entrando aí o pessoal da nossa igreja, aqueles que são amigos queridos, né? Outros conheceram a nossa igreja pelas redes sociais, pela internet. Deus os abençoe. Eu quero primeiramente ter uma palavra de oração. Nós vamos estar dando início à lição de número 13 da Escola Bíblica Dominical. Para quem ainda não sabe, essa revistinha aqui, ó, excelente revista, muito boa. A última lição nossa, tá? Que é a revista da Central Gospel, Corpo, Alma e Espírito, excelente, muito boa. Eu tenho aqui visto as lições, estudado, o aprendizado didático, pedagógico, excelente, tá? Pela misericórdia, já sou professor de EBD há muitos anos, desde da minha adolescência, então aprendi muito com as revistas de Escola Bíblica Dominical, e é um privilégio poder estar ministrando essa lição de número 13, ó. Lição de número 13, tá? Excelente. Estava aqui vendo os pormenores agora, as nuances da lição, que tem como tema "Para que vivemos?". Olha só que coisa extraordinária, cai assim perfeitamente nesse momento de pandemia, de correria, né? E eu sei que o Espírito Santo de Deus vai de falar muito nessa manhã comigo, com você, tá bom? Feche teus olhos, baixa sua fronte, vamos ter uma palavra de oração nesse momento, tá bom? Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, louvamos e bendizemos o Teu santo nome pela oportunidade que o Senhor nos dá nessa manhã, de nos reunirmos, Senhor, para poder falarmos da Tua grandeza, do Teu amor, da Tua santa palavra. Te pedimos, ó Deus eterno, Senhor, fala conosco nessa manhã. Que o Teu Espírito Santo, Deus Espírito Santo, seja o nosso professor, Senhor. Que o Deus Espírito Santo fale em nossos corações. E, Senhor, que haja iluminação do Teu Espírito em nossa mente. Senhor, que a nossa mente receba, Senhor, a instrução, o conhecimento, a graça do Teu Espírito Santo. Abre sobre nós, Senhor, a luz do Teu Espírito. Nos ilumina nessa manhã, para que a Sua palavra fique, ó Deus Todo-Poderoso, gravada na tábua do nosso coração. Jesus, nós precisamos nos alimentar, nós precisamos de fé, e só há uma maneira que a fé chega ao homem, é pelo ouvir. A Tua palavra diz, a fé vem do ouvir, e do ouvir a palavra de Deus. Por isso eu te peço, Senhor, descortina para nós o Teu bom tesouro, mostra para nós o centro da Tua vontade, nos lava pela Tua palavra nessa manhã, produza a metanoia, mudança de mente, de comportamento, de caráter. Traz o verdadeiro avivamento sobre as nossas vidas, é o que nós te pedimos. Em nome de Jesus, Senhor. Amém e amém. Vamos estar lendo o texto bíblico básico, tá? É um texto bem contundente, bem forte, né? E fala do momento atual que nós estamos vivendo, da preocupação, né? A ansiedade, ela tem assolado muita gente nesses últimos dias. A ansiedade tem sido um verdadeiro rolo compressor, né? E o que é ansiedade? Ansiedade é excesso de futuro, né? Então, a pandemia chegou, muita gente sem trabalhar, profissionais liberais sem trabalhar, autônomos, informais, e há uma preocupação muito grande nesse momento aí de crise, nesse momento aí bem complicado, mas nós temos um norte, nós temos um refúgio, e o nosso refúgio é o Senhor Jesus Cristo. E como servos de Deus, nós temos que depositar a nossa confiança única e exclusivamente nele.
porque nos braços dele há o nosso socorro, né? Texto bíblico básico está em Mateus capítulo 6, verso de 25 ao 33. Pode ir procurando aí, dá uma olhadinha, pega a sua Bíblia, pode estar no celular, pode ter a sua Bíblia mesmo física. Nós vamos estar lendo o texto bíblico básico, Mateus capítulo 6, verso de número 25 ao 33. Vamos ler? Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestiário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam, e eu vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Grife aí esse texto na tua Bíblia, grife agora esse versículo aí na sua revista, na sua Bíblia, destaque ele, carmine ele, porque ele é o versículo-chave para a gente trabalhar. Diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Tá? Isso aí é maravilhoso, esse texto nos mostra o cuidado de Deus com a nossa vida, né? E a gente sabe que o momento que a gente está vivendo é muito delicado, é um momento muito difícil, e o Senhor fala conosco nesse momento, que Ele não nos desampara. Texto áureo diz assim: Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. 2 Coríntios 5, verso 15. Tá? Olha só que tema interessante. Para que vivemos? Já parou para pensar nisso? Para que você nasce? Para que você cresce? Para que você se reproduz? Né? Tem seus filhos e depois você vai partir, você morre. É a lei da biologia, é a lei da vida, é o ciclo da vida. Nasce, cresce, reproduz e morre. Para que isso? Para que Deus escolheu você? Deus escolheu a mim. Nós temos 3 marcas distintas no corpo e só nós temos isso. Nós temos o costume de falar sempre sobre isso na liturgia, nos cultos da Assembleia de Deus de Porto Novo, né? Sobre o que Deus fez conosco. Nós somos personalíssimos. Guarde bem essa palavra. Depois dê uma olhadinha no dicionário Aurélio, lá no dicionário informal, na internet. Personalíssimos. Só você é assim, mais ninguém. Tá? Você tem as suas impressões digitais, só você tem, mais ninguém no planeta Terra. Se você cometer um crime lá do outro lado do mundo, buscarem as suas digitais, vão te encontrar. Tá? Só você tem a sua arcada dentária, essa parte aqui inferior do crânio, arcada dentária, o maxilar, né? Toda essa parte inferior e superior, só você tem, mais ninguém tem. E a nossa carga genética, que é o DNA, que é uma sigla internacional, ácido desoxidirribonucleico, só nós temos. E se fizer um mapeamento genético, você vai ver lá que você é personalíssimo. Você tem 3 marcas: a marca do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que isso quer dizer? Que em algum momento da história,
Não se sabe se no Cronos ou no Kairos. O Cronos é o tempo do homem, o tempo da humanidade, regido por Sol e Lua, regido pela esfera temporal e de presente, passado e futuro, né? Esse é o tempo do homem. E o Kairos, que é o tempo de Deus, que é a eternidade. Não se sabe quando, mas Deus projetou você, porque você é personalíssimo. Deus me projetou. Nós somos um projeto. Deus não deu uma ordem e a gente é criado por sequência, como se fosse uma grande linha de produção. Deus te ama de maneira incomensurável e desmedida. Você é um projeto perfeito de Deus. Tá bom? Para que a gente vai viver? Eu vejo as pessoas com muitas metas na sua vida, muita coisa, muitos sonhos, mas se eu e você nós fomos criados é porque há um projeto de Deus, há uma meta de Deus para que isso acontecesse, né? A nossa criação não é um mero acaso. Deus nos criou, Deus nos fez com um propósito. Então para que a gente vai viver? Essa lição é uma lição extraordinária, né? É uma lição maravilhosa. Se você de repente não tem a revista, você vai anotando o que está sendo falado, porque você vai aprender muito nessa manhã, tá bom? Subsídios de estudos diários, né? É aquela parte de estudo semanal para você ir acompanhando aí. Eu geralmente não leio todas as referências, né? Mas a gente vai citar uma delas aqui que é muito forte, muito profunda. Mas vamos adiante, vamos lá. Segunda-feira, Marcos 8, 34 a 38, não perca a sua vida, né? Sua vida é muito importante. Cuide da sua saúde emocional, cuide da sua saúde mental, né? do seu psique, cuide, trabalhe isso aí. Ocupe a sua mente com as coisas boas, com as coisas que te fazem bem. Nunca traga a sua memória, procure trazer a memória. Eu vou falar como psicanalista, não traga para a sua memória aquilo que não te dá esperança, né? Aquilo que é ruim. Traga para você aquilo que te faz bem, procure viver aquilo que é bom para você. Ocupe a sua mente com aquilo que é saudável, tenha uma boa alimentação, tenha os seus horários organizados, cuide da sua vida, porque você é templo do Espírito Santo. Isso é muito importante na gerência da vida no dia a dia, né? Terça-feira, Romanos 8, 28, tudo contribui para o bem. É uma passagem muito conhecida, né? Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados por seu decreto. Não esqueça disso. Tudo o que acontece na minha e na sua vida tem a permissão de Deus. Deus que determinou, Deus que permitiu que isso acontecesse. Então, às vezes, a gente tem uma perda de um parente querido, uma pessoa que a gente ama, e a gente não aceita aquilo, uma enfermidade na família, a perda do emprego. A gente fica, meu Deus, Deus não nos ama mais, Deus gosta de mim. Não pense dessa forma. Isaías vai dizer que assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos em relação aos vossos caminhos e os meus pensamentos em relação aos vossos pensamentos. E a gente nunca vai entender a grandeza desse Deus só na eternidade. Quando a gente chegar na eternidade, nós vamos estar conectados com a mente de Cristo, nós vamos entender os propósitos de Deus para a humanidade. Mas agora, de repente, você não vai entender e vai ficar se questionando. Basta a nós orarmos e pedirmos ao Espírito Santo que Ele console os nossos corações e nos faça aceitar aquilo dali, porque a vontade de Deus é soberana. E Ele sempre vai fazer o melhor para cada um de nós, mesmo que muitas das vezes a gente não entenda. É muito difícil quando um pai diz um não para um filho, mas quando você era criança, o seu pai falou para você assim, não, você chorou, você esperneou, você não gostou, mas depois que você ficou adulto, constituiu família, você passou a entender o porquê ele te disse aquele não e quanto aquele não foi precioso para você. E Deus é dessa mesma forma, tá bom? Quarta-feira, planos divinos para você. Jeremias 29, verso 11. Quinta-feira, 1 Pedro 2, 5 ao 10, sua missão no mundo. Então é essa parte aqui que eu quero ler, porque é muito contundente, é muito forte, né?
que é 1 Pedro 2,5. Olha o que o texto bíblico vai dizer para a gente. Vamos lá? Olha só. A versão em NVI, uma versão bem mais simples, de fácil entendimento, né? Bem mais atual, que é a nova versão internacional. Vamos lá. 1 Pedro 2, 5 ao 10 diz assim: vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Olha só. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem a mensagem para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Parou para pensar nisso, pai? Você e eu, a gente não era ninguém, andávamos desgarrados pelo mundo, andávamos sem propósito, mas o Senhor nos acolheu no seu incomensurável amor, na sua grandíssima graça, e nos fez sacerdócio santo. Olha só, olha a grandeza da igreja, olha o que Cristo vai fazer. A gente ouve aí cada coisa, né? Você é meu cavalo, você é muito complicado as coisas que nós ouvimos, quando Jesus Cristo nos chama de servo e depois ele fala assim: vocês são meus amigos. É a grandeza do Evangelho de Cristo. Quando o Deus, Criador dos céus e da terra, o grande Elohim, ele é o Todo-Poderoso, Criador, né? O Criador Elohim, o Criador, quando ele se faz em forma de homem e desce e habita entre os homens e serve os homens, se despoja da sua grandeza, se despoja da sua soberania e serve os homens. Esse Deus é o Deus que nós servimos, um Deus que está lá no monte mais alto da eternidade, assentado entre querubins, serafins, que são anjos que têm um corpo inflamado, que ardem como brasa viva de fogo, os serafins, os querubins, que são anjos de grande poder e glória na escala angelical, são os detentores de maior poder, de maior glória. Então ele está rodeado por toda essa grandeza. O seu trono, Ezequiel fala que é semelhante à pedra de jaspe, né? É um Deus gigante. Ele se preocupa comigo e com você, o Criador dos céus e da terra, o Criador do Curanon, do universo, do mundo. Ele te ama de maneira que não há palavra no vocabulário humano para descrever a grandeza desse amor. Então isso é muito importante, a gente entender quem nós somos. Quem nós somos. Nunca pense que você, eu não sou ninguém, eu sou um pobre coitado. Não pense dessa forma, não. Jesus te ama de maneira inigualável. Quando você se entrega a Ele, Jesus, ele te abraça, ele morreu por todos, ele não morreu só pela igreja. É uma interpretação errada da Bíblia, que as pessoas acham que Jesus morreu pela igreja. Jesus morreu pelo mundo, Jesus morreu pela humanidade. Então todos para ele têm um valor de sangue, tá? Mas vamos dar continuidade, porque tem bastante coisa para a gente falar, e o tempo é um tempo curto, né? A gente sabe que o domingo é um dia complicado, embora ninguém esteja saindo, né? Pouquíssimos são as pessoas que estão nas ruas, mas a gente sabe que tem os afazeres aí do dia a dia, tá? Sexta-feira, Cristo vive em sua vida. Isso aí é muito importante também, tá? O Deus Todo-Poderoso, o Criador, o grande Elohim,
grande El Shaddai, ele vive em você. Ele habita em você. Tá? Ele pôs o seu espírito em você. Entenda isso. Entenda a grandeza de Deus na sua vida. Tá? Sábado, você foi criado para as boas novas. Olha só que coisa maravilhosa. Você foi criado para o Evangelho. Quando você recebe a Jesus, você precisa entender a missão do Evangelho. E o grande problema é que as pessoas querem pregar o Evangelho somente em palavras. Mas no decorrer da lição a gente vai abordar esses tópicos aí que são muito interessantes, tá bom? Para a gente a cada dia mais e mais entender o Evangelho de Cristo Jesus. Comentário, palavra introdutória. O que fiz com a minha vida até agora? Olha que pergunta interessante. Minha vida fez ou está fazendo a diferença na vida de alguém? Nesta lição, com auxílio imprescindível das Escrituras, descobriremos o verdadeiro propósito da nossa existência. Para que você existe, amigo? Para que eu existo? Será que Deus me criou para me comprar um carro novo, um carro zero na agência? Deus me criou para me comprar uma casa, comprar 2 casas, para mim ter uma casa na beira. Eu tenho uma casa na beira da praia. Deus não te criou para acumular bens. Não faz mal nenhum você ter casa na beira da praia, você ter o teu carro novo, 2, 3 carros na garagem, ter uma moto. E não há problema nenhum você ter casa em Angra dos Reis, em Búzios, em Fernando de Noronha. Tenha vontade. Não há principalmente de maneira honesta, de maneira digna. Agora, Deus não te criou para isso. Deus te criou para um propósito específico. Quando o Todo-Poderoso, a Triunidade de Deus se manifesta no Éden, e que do pó da terra ele forma o homem, ali há um propósito. Um propósito. O homem, ele é portador da presença de Deus. Ele é pendão de Deus na terra. Antes da queda do homem, Deus chega para Adão para falar para ele assim: olha, você vai dominar a terra. O homem estava na condição de rei sobre a terra. Tanto que Adão ele vai colocar nome nos animais. Ele vai nomear os animais. Adão ele vai ter a gerência de tudo na terra. E isso daí é uma coisa muito importante. Quando o homem peca, Romanos 3, 33 fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Tá? E Cristo, quando morre na cruz do Calvário, ele restabelece o religare. O que é religare? Ele trouxe novamente, ele religou o caminho do homem a Deus. Tá? E a igreja hoje, ela é responsável de espalhar as boas novas de Cristo sobre a terra para todos os homens. Tá? René de Descartes, um filósofo francês, ele no século XVI, ele vai trazer aquele pensamento, aquela ideologia do penso logo existo, né? Só que ele esquece de uma coisa: o homem primeiro existe para depois pensar, porque ele é fruto do ato criativo de Deus, né? E você, meu amigo, você foi criado por ele, você foi criado por ele, e Deus te deu um propósito na terra. Então as pessoas falam assim: eu não sei de onde eu vim, eu não sei para que eu estou aqui, nem sei para onde vou. Isso é coisa de quem não conhece Deus e não tem um entendimento da Bíblia Sagrada como você tem. Você conhece a Bíblia Sagrada, você busca a presença de Deus e conhece esse Deus grande. Então, todos os propósitos, todas as indagações para nós foram respondidas pela palavra de Deus. Tá? Vamos para o tópico 1. Vivemos para o reino. O termo reino de Deus ocupa lugar central nos ensinamentos de Cristo. O Messias começa e termina seu ministério terreno proclamando: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Olha, Marcos capítulo 1, verso 15, as quais também depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas infalíveis provas, sendo visto por espaço de 40 dias e falando do que se diz respeito ao reino de Deus. Atos 1:3. Tá? Então preste bem atenção nisso. O reino de Deus
É a vontade de Deus para o homem, é o governo de Cristo sobre a vida do homem. Aí eu vou te fazer uma pergunta. O reino de Deus é a igreja? A igreja e o reino de Deus é a mesma coisa? O que você acha? A gente vai falar no decorrer do estudo. Tá? Jesus, quando ele se manifesta, ele começa a usar de maneira muito forte essa expressão. É chegado o reino de Deus. João Batista, quando ele pregava às margens do Jordão, ele falava: arrependei-vos, raças de víboras, porque o reino de Deus é chegado. A necessidade de entender o reino de Deus é muito grande, porque tem gente que diz que ama o reino, mas não sabe o que é o reino, e nem tampouco vive o reino de Deus. Então o reino de Deus é uma coisa que a gente vai entender nessa manhã aqui, porque as pessoas têm vivido uma vida levando o nome de Cristo. Hoje a gente observa a questão do ser evangélico, né? Agora é o ser gospel. Qualquer pessoa é, porque virou status. Eu sou cristão, sou evangélico, sou protestante, sou gospel, e as pessoas vivem uma vida dissoluta, uma vida pervertida, e tem um costume de levar o nome de Cristo. Se prostituem, fazem filmes pornográficos, louvam o nome de Satanás, vivem uma vida totalmente perdida e dizem que não, eu sou evangélico. Né? E quando na verdade isso é uma falácia, isso é uma inverdade, uma grande mentira. Tá? Então a gente precisa viver o reino. E o que é o reino? O reino de Deus é a vontade de Cristo na minha vida. Se há um reino, eu preciso ser submisso ao rei, à vontade do rei. Para ser assim mais pragmático, eu preciso viver a vontade do rei. E aonde eu encontro a vontade do rei? Simples, na palavra, na constituição do rei. E qual é a constituição do rei? A Bíblia Sagrada. Tá? 1.1, né? Ah, não, perdão. Falta aqui um parágrafo. Vamos lá. Esta realidade leva-nos a refletir sobre o propósito primordial de todo cristão: buscar o reino, pertencer ao reino e expandir o reino. Tá? Buscar o reino, pertencer ao reino e expandir o reino. Isso tem que ser uma marca indelével na nossa vida. Isso tem que ser uma marca indelével, ou seja, uma marca que não pode ser apagada. A questão de eu buscar o reino de Deus, tá? A questão de eu pertencer ao reino e querer expandir o reino, tá? Isso é uma marca que não pode ser apagada. Lembra do profeta quando passava? E a mulher olha e fala assim: rapaz, eu tenho visto aquele homem que passa, verdadeiramente aquele homem é um santo homem de Deus. Então, meu amigo, nessa manhã lança longe, para longe de você, tudo aquilo que vem manchar a sua imagem, para que você não se pareça com um Deus que você serve, o que você diz que serve. A questão de quando a gente começa a ver nas Escrituras a palavra cristão, né? Quando começa a ser usado em Antioquia, que as pessoas chamam a igreja do primeiro século de cristão, a igreja primitiva, a palavra cristão é pequeno Cristo, ou seja, é uma imitação de Cristo. E se eu e você não estamos imitando Cristo, maldizendo os outros, caluniando, vivendo uma vida dúbia, tá? Isso aí é um mau testemunho, e quem vive de mau testemunho, tá? Não tem condição de carregar o reino, de levar o reino. Tá? Então é uma reflexão, uma introspectiva que eu e você temos que fazer. Não é eu que tenho que fazer de você e você de mim, mas é você que tem que fazer essa introspectiva. A Bíblia diz: examine-se um homem a si mesmo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Tá? 1 Coríntios, capítulo 11, tá? Vai dizer sobre isso. Então é uma introspectiva. Será que eu tenho vivido o reino? Será que eu tenho buscado o reino? Será que eu tenho expandido o reino? Tá? A última palavra que eu trouxe aqui, na De Porto Novo Online, eu falei sobre essa questão, e o estudo foi sobre Timóteo, um exemplo a ser seguido. Por quê? Porque é imitador do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era imitador de Cristo.
né? E quando as pessoas se pautam em exemplos, porque principalmente nós que somos pentecostais, né? que queremos viver o viés do poder, o poder, a glória, o fogo, o anjo de fogo, os pentecostais que gostam de viver esse viés, eles esquecem que a grandeza do Evangelho, tá, não é o poder, mas é a autoridade de Cristo. Você pode estar, meu irmão, cuspindo fogo, bradando fogo na terra, cheio de dom, mas se você botar a mão na cabeça do endemoniado, você tiver com a tua vida torta, o diabo não vai embora, ainda vai, desculpa a expressão, te esculachar. O diabo ainda vai zombar de você, se ele não meter a mão em você, nos der uma surra. Mas quando a gente carrega o fruto do Espírito Santo na nossa vida, nos remete à autoridade do céu. E a autoridade do céu ela é diferente, ela é diferente. De repente o camarada não fala em línguas estranhas, não é cheio de dom, mas é uma pessoa muito humilde, vive uma vida honesta e digna. E ele, aonde ele passa, ele busca o reino, ele vive o reino, ele expande o reino pela postura que ele tem. Se ele mete a mão na cabeça do endemoniado, meu irmão, o diabo tem que ir embora, sabe por quê? É igual quando uma pessoa vê um bebê de colo, né, que olha e fala assim para a mãe, meu Deus do céu, é a cara do pai. Quando o diabo olha para um crente que carrega a autoridade de Cristo, ele vai embora porque ele é a cara do pai. Ele vai embora, sabe por quê? Porque ele reflete o Pai. Ele reflete a presença do próprio Deus. Mas isso é para outro estudo, a questão de poder e autoridade do Espírito Santo. As pessoas confundem poder e autoridade, não são a mesma coisa. Quem é membro da Assembleia de Deus de Porto Novo já está acostumado com esse estudo, que eu bato muito em cima dessa tecla do que é poder e do que é autoridade. Mas deixa isso para outro estudo. Tá? Um texto em destaque aqui diz assim: de acordo com o testemunho dos primeiros 3 evangelhos, a proclamação do reino de Deus era a mensagem central do Senhor Jesus Cristo. Então isso aí é ponto pacífico. Quando a gente lê os evangelhos, os 4 evangelhos, a gente vai observar de maneira muito clara, a questão de Jesus falar todo o tempo do reino. Todo o tempo. Interessante que ele não tinha o costume de falar dele próprio. Né? É bem interessante isso. Ele praticamente ele se anula para falar do Pai e carregar o pendão do Evangelho, né? Falando a todo instante que o reino de Deus é chegado, que o reino de Deus é chegado. 1.1, buscar o reino. Né? Buscar primeiro o reino de Deus. Mateus 6, verso 33a. Esta deve ser a grande e incessante busca de todo cristão. Antes de comida e da bebida, ou da vestimenta, antes de qualquer outra necessidade material, deve-se, em primeiro lugar, buscar o reino de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu, como pastor da Assembleia de Deus de Porto Novo, nós estamos caminhando aí para, em julho agora, 9 anos, na presidência de uma igreja que, para a glória de Deus, é histórica, né? Nós vamos completar agora 52 anos de existência como igreja constituída. E é motivo de muita alegria nossa, de muita celebração. Nós já estamos há 52 anos trabalhando, os pastores que me antecederam trabalharam assim de maneira muito árdua. E o pouco tempo que eu tenho de pastor, 9 anos que eu vou fazer de pastor, eu observei uma coisa. As pessoas que geralmente têm problemas sérios no seu sustento, tá? Que tem problema sério para se manter, são pessoas que não dão prioridade ao reino. Tá? E eu não estou falando aqui de ser fanático, de ser maluco, não. Não é isso. É colocar o reino de Deus como prioridade na nossa vida. Isso é muito importante. Por quê? Regra de hermenêutica, regra de ciência da interpretação da Bíblia, tudo a gente aplica a hermenêutica, né? Mas quando Jesus fala é doutrina. Então ele mesmo falou.
Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, meu amigo. Você tem que trabalhar, você tem que estudar, você tem que se planejar, você tem que se preparar. Mas uma coisa que você não pode esquecer é de viver o reino. E o que é viver o reino, pastor? É de estar envolvido 24 horas no reino. Olha só, para quem está me ouvindo aí, tá? Que de repente está de biquinho, de buchocho, preste atenção numa coisa: o reino de Deus não é pesado. Sabe por quê? Porque o mestre falou: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Rapaz, se você começar a viver esse reino, e o que é viver esse reino? É fazer a vontade do Senhor que te chamou. Deixa eu te dizer uma coisa, eu fui indagado há um período de tempo atrás aí sobre a questão de dízimo. Perguntaram se o dízimo é bíblico, se não é. Eu falei: olha, eu trouxe toda a explicação teológica, trouxe todo o arcabouço teológico, as argumentações, e disse uma coisa: tem uma coisa que muito pastor não quer ensinar e não ensina, né? Principalmente aqueles que têm um viés financeiro, é o dízimo do tempo. Meu camarada, se você não dizimar o teu tempo, você não tem como prosperar. Você não tem como prosperar, meu irmão. Para pensar, o dízimo é de tudo. O dízimo é de tudo. As pessoas que estão achando que Deus é um grande banqueiro, que Deus é um grande investidor, e Deus te dá 100% e vai pegar 10%. Meu irmão, preste atenção. Tira da tua cabeça que dízimo é obrigação, tá? As pessoas pegam a aplicação teológica do texto de Malaquias 3,10, que vai falar sobre o dízimo para fazer terrorismo, tá? Para o povo dizimar. Isso daí não é verdade bíblica. Olha o contexto histórico de Malaquias 3,10. Vê o que estava acontecendo no meio do povo de Israel. Deus, ele pede o seu dízimo não porque ele quer o teu dinheiro ou que ele precisa do teu dinheiro, não. Ele pede o teu dízimo para você ser abençoado. É para você ser abençoado, rapaz. É para você. Você está pensando que porque eu tenho que dar para pagar luz, para pagar água, para pagar da igreja? A igreja precisa. Mas o pastor não pode olhar por esse prisma, não, rapaz. Porque a Bíblia está falando, olha o texto que a Bíblia está colocando aqui. A Bíblia está colocando para que a gente não venha se preocupar com o que a gente vai comer, com o que a gente vai vestir, com o que a gente vai beber. Muito mais a igreja, porque é sustentada por ele. O que nós precisamos entender é que a gente tem que ser desprendido pelo reino, para o reino. Mas não se apega nessa questão de eu vou dizimar porque eu tenho que... Não faça isso, não. Dizime por amor, oferte por amor, vote por amor. Eu vou esse mês depositar o meu dízimo na casa do tesouro, na salva, ou no gasofilácio. Eu vou depositar porque eu amo o mestre, porque Deus tem me dado saúde, tem cuidado da minha vida, me livrou do fogo do inferno. Então eu dizimo por amor, por gratidão. A palavra é essa, tá? Todo aquele que vive o reino, se envolve com o reino, busca o reino, expande o reino, tá? Difícil, impossível, tá? Deixar de ser atendido pelo Senhor. É bem interessante quando o salmista ele vai exclamar e vai dizer assim: os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que servem ao Senhor de nada têm falta. Eu tenho o costume de dizer que passa aperto, passa um apertozinho ou outro, e muitas das vezes não é por culpa de Deus. Aliás, nunca é por culpa de Deus. Passa-se um aperto por falta de planejamento, por falta de prudência, não por falta de Deus. Porque não é Deus que administra seu dinheiro, as suas finanças. Quem administra as suas finanças é você, somos nós. Tá? Mas Deus mesmo assim dá o escape e o livramento para o fiel. E a gente precisa buscar e dar prioridade ao reino. Eu quero deixar um recado para você que trabalha por conta própria. Faça o teu tempo e coloque na sua pauta diária de trabalho o tempo para Deus. Porque, meu irmão, todos os grandes empresários, Caterpillar, William Colgate, como nós falamos aqui numa ministração, e tantos outros que cresceram muito financeiramente, se expandiram muito, esses homens colocaram Deus na sua pauta, o seu tempo para Deus.
Se você não tiver um tempo para Deus, Deus não vai estender a mão como deveria. Ah, pastor, mas Deus é injusto. Ah, não, que Deus é esse que não tem pena de mim, meu irmão? Deus trabalha com princípio de justiça. Não pensa Deus que Deus é um bocó, não, um bobão, não. Deus é um Deus justo. E se você não aplicar-se em favor do reino, tá? Muita gente agora está aproveitando que é pandemia. Quem não gosta de trabalho está adorando, filhão. Quem não gosta de trabalho, desculpa a expressão, quem é picareta, vagabundo e preguiçoso, está adorando pandemia, tá? Agora o pai de família que é trabalhador, o pai de família que é guerreiro, o pai de família que é aplicado ao trabalho, que levanta de manhã com um sorriso no rosto para buscar o pão de cada dia, você está preocupado, está triste dentro de casa porque não pode trabalhar. Existem extremos, existem, e a gente tem que tomar cuidado com isso. O camarada está lá, está adorando, está no sofá, adorando, está na Netflix, está adorando poder ver os filmes dele. Dorme, acorda e vai trabalhar, não tem como, tô na pandemia. Ah, meu Deus, tô na pandemia, não pode trabalhar não, mas por dentro tá pulando de alegria. Agora o pai de família, o guerreiro, ele fica, meu Deus, tem misericórdia. Ele vai pro joelho orar, ele vai chorar diante de Deus, porque ele sabe que ele precisa de trabalho. Então Deus vê isso. Nós precisamos entender isso. Se aplique em favor do reino. Deus opera quando o homem coopera. Tá? Deixa eu ver onde eu parei aqui. O Senhor Jesus, com tal ordenança, revela-nos: quem busca o reino de Deus antes das demais coisas terá todas as suas necessidades supridas em fé, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Isso aqui é uma verdade. Eu tenho visto aí, e a gente vê isso dentro da nossa própria igreja, né? A nossa igreja, a gente tem um costume de ver isso daí, de pessoas que são aplicadas, passam um aperto ou outro de vez em quando, mas o fiel Deus não desampara de maneira nenhuma e nunca vai desamparar. Nunca. Nunca. Você que está me ouvindo aí, que está em casa aí, é da Assembleia de Olho Pouco Novo, está sem trabalhar, não consegue trabalho por causa da pandemia, você que é fiel, amigo, Deus não vai te deixar na mão. Alguma coisa Deus vai mandar, alguma coisa vai acontecer. Lembra de Elias às margens do ribeiro de Querite? Ô rapaz, a comida vai vir no bico do corvo, vai acontecer alguma coisa por você, porque Deus não desampara a sua igreja, Deus não desampara o fiel, é a palavra dele que está dizendo. Alguma coisa por esses dias, ou amanhã, ou hoje ainda vai acontecer pela sua vida, porque Deus vê o teu compromisso, as tuas lágrimas, a tua preocupação, o teu empenho pelo reino. Agora, meu irmão, você que não quer nada fora do Brasil, muda a sua atitude. 1.2. Pertencer ao reino. Vivemos para pertencer ao reino de Deus, neste mundo e na eternidade. Mas o que devemos fazer para pertencer ao reino? Encontrarmos a resposta a essa pergunta nas palavras benditas de Jesus a Nicodemos. Encontramos: arrependendo-se e voltando-se para Deus, abandonando o caminho mau, deixando o pecado e desejando a salvação que ele oferece. João 3, 1, 7. Tá? O que é isso, pastor? É nova criatura. Ah, meu irmão, é nova criatura. Tá? Nova criatura. Quem roubava, não rouba mais. Quem adulterava, não adultera mais. Quem fornicava, não fornica mais. Olha só. Quem era maldizente, linguarudo, fofoqueiro, não mais comete esse tipo de coisa. Quem fomenta intriga e miséria entre os irmãos, não faz mais isso. Hoje tem uma língua santa, uma conduta santa. Isso daí é ser nova criatura. Agora, se a pessoa está vivendo uma vida dissoluta, achando que vai fazer parte do reino, infelizmente, você não tem nada do reino. A palavra cristão nós já falamos, a palavra discípulo. Rapaz, discípulo é aprendiz. Discípulo é aprendiz. Se você não está aprendendo nada com o mestre, ele tem falado nas palavras, nos cultos, nas palestras, nos estudos bíblicos, nas escolas bíblicas dominical, e você não muda, você quer ser discípulo? Você é outra coisa, menos discípulo.
Olha o texto em destaque, o que diz aqui, ó. A igreja é o mesmo que reino de Deus? É a pergunta que nós fizemos logo no início, né? Logo no início do estudo. Isso é bem interessante. A igreja deve ser construída durante esse tempo presente, enquanto o reino será construído em um tempo futuro. Tá? É uma definição extraordinária de Wilmington na sua enciclopédia. Excelente. A igreja é construída agora e o reino no tempo futuro. Por quê? Porque a igreja é a agência do reino. A igreja não é o reino. A igreja é a agência do reino. E para isso que Deus nos chamou, para sermos agentes do reino, fomentadores. Meu irmão, presta atenção. Quando Jesus nos chama de sal da terra e luz do mundo, se a gente não tiver uma postura de cristão, as pessoas vão olhar para a gente e não vão ter sede de Deus. Eu tenho falado muito sobre isso. O sal, ele é colocado sobre um alimento para dar gosto ao alimento. Ele é colocado sobre o alimento para trazer e ressaltar o sabor do alimento, não dele. Quem come aquela comida gostosa não fala assim, que comida salgada, deliciosa, não. Que comida gostosa, porque o sal vem para trazer o sabor original daquele alimento, daquela carne, daquele peixe, daquele frango. O sal, ele não aparece naquela comida. Ele simplesmente vai ressaltar o sabor daquele alimento. Então é para isso que a igreja veio. Se a igreja não dá sede de Deus, se eu e você, as pessoas olham para ele e falam assim, aquele pastor ali, aquele careca, aquilo ali nunca prestou, aquilo ali é um sem vergonha, rapaz. Qual é a minha função? Estou expandindo o reino? Eu estou aparecendo como membro do reino? Estou denegrindo a imagem do reino? Luz, sal da terra e luz. Quão grandes serão essas trevas? Olha só que Jesus mesmo falou. Se eu não resplandeço o brilho do mestre, o que eu tenho do reino? Então são coisas que a gente precisa entender. 1.3, expandir o reino. Tá? Os ensinamentos do Senhor Jesus acerca do reino de Deus tiveram por objetivo revelar aos homens a verdadeira razão da vida para que vivemos. Para revelar os mistérios de Deus, Marcos 4,11, por meio da propagação da mensagem celestial. O apóstolo Paulo desenvolveu o seu poderoso ministério anunciando, testemunhando e pregando acerca do reino de Deus. Então essa é a nossa missão. Para que você existe? Expanda o reino. Expanda o reino. No teu trabalho, seja fomentador de Cristo. Eu quero que você entenda que você não precisa ser aquele crente chato. Para se ganhar as pessoas, tenha estratégia. E qual é a melhor estratégia para se ganhar os seus companheiros de trabalho, para se ganhar o seu vizinho? Dê um bom testemunho. A sua atitude fala mais do que 1 milhão de palavras. 1 milhão de palavras. A sua postura diante das pessoas. Tem gente que chega no trabalho, aceita Jesus, aceita Jesus, aceita Jesus, Jesus é maravilhoso, Jesus é maravilhoso, e canta hino, né? E canta louvor, e põe louvor no trabalho, mas a sua conduta de vida é péssima. Por quê? Chega atrasado, quer sair cedo, não cumpre o horário de almoço, é desleixado com o seu trabalho, é incompetente. Incompetente em que sentido? Não procura aprender, não procura inovar, não procura ser proativo, depende dos outros para fazer tudo, não sabe fazer nada, empurra o trabalho com a barriga, aí quer ganhar as pessoas para Jesus. Então não vai ganhar ninguém para Jesus, filho. Esse testemunho aí, cambeta que você tem, a gente precisa ter um testemunho de vida. Das pessoas quando falam, rapaz, fulano, eu nem sabia que esse rapaz era cristão, você está me dizendo agora, mas eu tinha notado uma coisa diferente nele, que a conduta dele é diferente. Um rapaz, que menino gente boa. Que rapaz, essa menina, eu notei que ela era cristã, não precisava nem me falar porque ela é decente. Não é nas suas roupas que você, não é pela sua roupa que você tem que ser reconhecido como cristão. Né? A gente viveu uma época que as pessoas eram reconhecidas como cristão por roupa, pelo biotipo. Na verdade, ser cristão é um conjunto. É você se vestir de maneira decente
honesta e com pudor, se vestir de maneira decente e com pudor, e você se comportar, ter um linguajar, ter uma atitude, uma maneira de se conduzir como cristão. Não adianta você estar com um biotipo de crente e a sua postura parecer do Satanás. Não é por aí. É você ter uma conduta de vida condizente com a do mestre. Tá? O tópico 2, ponto 2. Vivemos para Cristo. Tá? Jesus, 2.1. Jesus, nosso exemplo. Não é um exemplo maior do que o mestre, né? O Senhor Jesus é o maior e mais perfeito exemplo a ser seguido. Quando seguimos o Senhor Jesus, estamos cumprindo plenamente o propósito estabelecido por Deus. Não é tarefa fácil. Andar em seus passos implica estar conscientes de que no mundo teremos aflições. Entretanto, ainda que venham lutas e tribulações, estejamos conscientes de que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto, né? Jesus ele é o maior exemplo para cada um de nós, né? A maneira que ele se conduziu, né? Santa, irrepreensível, imaculado, fora o nascimento virginal, né? Jesus ele não vem de soma cromossômicas nem de fusão de gametas. Ele não nasce como um homem comum nasceu, mas por obra e graça do Espírito Santo. A conduta dele, a maneira dele de se portar. Você vê que Jesus ele entra com azorrague no templo, ele se ira, mas não peca. Isso é muito interessante. A Bíblia diz assim: ireis, mas não pequeis. Não permita que o sol se decline sobre a vossa ira. E Jesus ele se porta de maneira extraordinária, maravilhosa. E esse é o maior exemplo a ser seguido, é o exemplo do próprio Mestre. 2.2. Jesus, nosso Mestre e Senhor. Para continuar a obra da salvação do ser humano, o Rabi da Galileia escolheu homens, os quais denominou discípulos. Existimos para seguir o Mestre e fazer discípulos. Mateus 28:19, guardando e obedecendo aos seus mandamentos. Eis o grande e sublime propósito da nossa existência. Qual é? Guardando e obedecendo os seus mandamentos. Eis o grande e sublime propósito da nossa existência. Tá? É interessante a gente falar aqui, né? Mestre, Rabi, Raboni, meu mestre. Então muita gente hoje conhece a Jesus e sabe que ele é mestre, mas a igreja o conhece como Raboni, meu mestre, porque ele me ensina e eu vivo a cada dia os seus ensinamentos. Que Jesus seja o meu e o seu mestre. Nós precisamos muito entender que a vontade dele na nossa vida tem que ser cumprida, e cumprida com excelência, mesmo com toda a nossa pequenez, mesmo com todos os nossos defeitos. Tá? Texto em destaque: os primeiros seguidores de Jesus foram homens dispostos, submissos, fiéis, ousados e desejosos de fazer outros discípulos. Tá? São características daqueles que seguem a Jesus. Tá? Vamos ler de novo: dispostos, submissos, fiéis, ousados e desejosos de fazer outros discípulos. Que a gente possa viver essa condição aí para poder a cada dia mais e mais expandir esse reino que é excelente. 3 pontos, vivemos para o Evangelho. Aí a gente vai falar um pouquinho do versículo, né, que eu pedi para você grifar, carminar aí. 3.1, geração eleita. O cristão deve louvar a Deus por ter sido escolhido em Cristo antes da fundação do mundo, para ser santo e irrepreensível diante dele em amor. Pois se a sua eleição dependesse de si mesmo, ele jamais creria. Efésios 2, 1 e 2. Tá? O homem natural não teria como, mas Cristo nos elege.
Olha só que coisa extraordinária. Meu irmão, ele escolheu a você. Cristo escolheu a você. Quando ele morre na cruz do Calvário, quando ele expira na cruz do Calvário, em grego ele vai bradar tetelestai, está consumado. Jesus escolhe eu e você para sermos geração eleita. A nossa geração é escolhida pelo Senhor. Leve a palavra no trabalho, em casa, aonde quer que você esteja. Seja um autêntico servo de Deus. Seja uma Bíblia ambulante. Seja uma Bíblia que anda. Que as pessoas olhem para mim, para você e leiam o Evangelho em nós. Tá? Geração eleita. Sacerdócio real. No Antigo Testamento, os sacerdotes eram escolhidos por Deus para oferecerem sacrifícios. Eles eram separados para interceder pelo povo, sendo a sua voz. No Novo Testamento, como oportunamente destacaram os editores de um novo comentário bíblico, diferente do sacerdócio do Antigo Testamento, todos os cristãos são sacerdotes que têm o privilégio e a responsabilidade de oferecer a Deus sacrifícios espirituais. Olha só, é interessante esse comentário aí pelo seguinte, né? Antigamente, como é que funcionava a liturgia da tenda da congregação? Ou da tenda do testemunho, do tabernáculo? Como é que vai funcionar dentro do templo? Né? As pessoas não tinham acesso, tá, ao santuário. Eram 3 compartimentos. Quais eram? Átrio, santuário e Santo dos Santos. Então, o povo só tinha acesso, tá, ao átrio. No átrio eram oferecidos os sacrifícios no altar de holocausto, que era o altar de bronze. Ali o sangue era espargido sobre os chifres do altar, ali era imolado o novilho, queimado, oferecido a Deus. Mas só o sacerdote podia entrar no santuário. Só ele que tinha acesso ao primeiro véu de acesso, para poder entrar ali, para queimar o incenso, para acender o menorá, que era o candelabro de 7 hastes, para pôr os pães sobre a mesa da proposição, tá? Ali só ele que podia ter acesso à presença, tá? E o que Cristo vai fazer conosco? Ele vai nos dar a condição de sacerdócio real, tá? Agora, eu e você podemos entrar no santuário. Agora eu e você podemos entrar no Santo dos Santos. O Santo dos Santos era o 3º compartimento, aonde uma vez por ano o sumo sacerdote, só ele entrava para clamar ao Senhor pelo pecado dele e do povo. E hoje o Senhor nos dá o privilégio de, como sacerdócio real, nós adentrarmos na presença dele a qualquer hora, dioturnamente, em qualquer lugar, e clamar o nome dele, clamar por ele e pedir socorro, auxílio, ajuda, amparo, para oferecer gratidão, louvores, para exaltar o nome dele. Sacerdócio real. Quando o diabo tentar te acusar, quando o diabo tentar te humilhar, quando o diabo tentar dizer que você não é ninguém, carregue no seu coração que você é um sacerdócio real de Deus. 3.3, nação santa. Ao encontrar o Senhor Jeová, Moisés recebeu mandamentos e instruções que deveriam ser repassados ao povo de Israel. O propósito de Deus desde o início foi construir um povo santo. Deuteronômio 28, 9. O Senhor te confirmará para si por povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. Palavra para Israel, mas cabe perfeitamente para nós, né? A guarda de estar no centro da vontade de Deus, viver a sua santa vontade, tá? Separado de todo pecado e todo mal, separado para ser justificado poderosamente pelas mãos divinas. 1 Pedro 1, 15 e 16, como ratificou Pedro: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo.
Tá? É a condição de igreja. Quando Deus compartilha conosco a sua santidade, Deus derrama sobre nós a sua santidade. Nós tivemos um estudo na nossa matriz, em terças-feiras de Vidas Profundas, e é bem interessante o que a gente falou ali sobre a questão de santidade. Né? Ninguém tem condição de se santificar. A santidade é um atributo que Deus compartilha conosco. Quando você ora, quando você busca, quando você lê a Bíblia, quando você jejua, né, você não está se santificando. Você está buscando santificação. Você busca a santificação e o Deus Santo derrama a santidade dele sobre você. Tá? Santificação é um ato que o homem não tem condição de fazer. O homem não tem condição de se santificar. É Deus que compartilha a santidade dele com o homem, derramando sobre a vida do pecador a sua santidade. O homem busca a santificação, o homem busca a santidade, o homem trilha o caminho de santidade, mas quem santifica o homem é o próprio Deus. Tá? Povo adquirido. Pedro contextualizou a mensagem divina de Êxodo, ao anunciar para Israel que Deus, espalhado por toda a terra, de que modo nos tornaríamos? Pedro contextualizou a mensagem divina de Êxodo ao anunciar para Israel, de Deus, espalhado por toda a terra, de que nós nos tornaríamos sua propriedade particular. Não foi com coisas corruptíveis, com prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. 1 Pedro 1, 18 e 19. Somos propriedades exclusivas do Senhor, porque Ele nos adquiriu com o sangue de seu Filho amado. Aquilo que está lá em Apocalipse, porque compraste para Deus homem de todo povo, tribo, língua e nação. Então, meu irmão, você vale muito. Você tem um valor incomensurável e desmedido. De repente você está aí nessa pandemia em casa, preocupado, já querendo ficar depressivo, ansioso. Meu Deus, quando isso vai acabar? No isolamento, saiba de uma coisa: existe um Deus que não te desampara e te ama. Esse Deus cuida de você. Tá? Aproveite esse tempinho para dobrar os seus joelhos. Faça uma terapia com o maior terapeuta que existe, que está lá no céu. Converse com Deus. Aproveite esse tempo para crescer espiritualmente. Tá? Acredite, creia que o Senhor Jesus te ama de maneira... Meu Deus, não há palavra no vocabulário humano. João, quando escreve o texto áudio da Bíblia em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, ele não encontrou palavras no vocabulário humano para dizer e falar sobre a grandeza do amor desse Deus, que entregou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. 3.5, para anunciar as virtudes do Senhor. Deus nos fez geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido, com um único objetivo: anunciarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Foi para isso que Deus te chamou. É para isso que a gente vive, querido. Viva uma vida para falar desse Deus. Você já foi livre, você já está livre do fogo do inferno, você já está livre da morte eterna. Paute a sua vida na vontade soberana desse Deus. Viva uma vida segundo o Evangelho de Cristo. Siga os passos do Mestre. Mas nunca se esqueça que esse Evangelho não é só para você. Não seja egoísta. Quando tiver um evangelismo na tua igreja, vá. Quando o teu pastor te convocar, o teu líder te convocar, para você evangelizar, para você pegar os prospectos, ir para o hospital, fazer um trabalho evangelístico, uma cruzada, vá com o coração em chamas, porque você já está salvo. Expanda o reino de Deus. Seja um verdadeiro pendão nas mãos do Senhor. Não se conforme em viver uma vida medíocre sem ganhar almas, mas se coloque diante de Deus como um instrumento para a salvação daquele que está perdido. Conclusão: quando compreendermos biblicamente a razão da nossa passagem por este mundo, procuramos ser o que o Senhor Jesus disse que seríamos: sal da terra e luz do mundo.
Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê graça, que possamos ser sal da terra e luz do mundo, fomentadores do Evangelho do Reino, pendões, baluartes, armas poderosas na mão desse Deus. Nós precisamos a cada dia mais e mais levar o nome de Cristo. Você tem Facebook, querido, WhatsApp, você tem Instagram, use as redes sociais para falar das grandezas de Deus. Não fica usando as redes sociais para desabafo. Isso é coisa de menininho, de menininha, de gente que não tem raiz espiritual. Use o Facebook, o WhatsApp, para que você possa falar das grandezas do amor desse Deus. Use o Facebook, o WhatsApp, as redes sociais, o Instagram, para falar do amor incomensurável e desmedido de Jesus Cristo. Seja pendão, baluarte, seja voz de Deus nessa terra. Tá? Deus nos abençoe, que o Senhor a cada dia mais e mais nos sustente nas suas potentes e poderosas mãos. Mais tarde, às 19h30, nós vamos estar transmitindo o nosso culto doméstico. Quero convidar você e a sua família para a gente louvar o nome do Senhor. Tá? Tenha um domingo de paz, um domingo de descanso, um domingo produtivo na presença do Senhor Jesus Cristo. É muito bom mesmo estar aqui nessa EBD online. Nós estamos aqui domingo pela manhã, 9 horas da manhã, domingo à noite às 19h30. Nós estamos aqui terça-feira à noite às 20 horas. Nós estamos quinta-feira à noite às 20 horas também com a oração. Então, expanda o reino. Fale aí do AD Porto Novo Online para os seus vizinhos, para os seus irmãos em Cristo. Divulgue o nome do Senhor, divulgue os trabalhos online da sua igreja, tá bom? Beijo do Careca, tudo de bom. Que o Senhor Jesus nos abençoe. Saudade aí de todo mundo aí, tá? Fiquem na paz, fiquem com Deus.